Glória a Deus. Quero cumprimentar todos na paz do Senhor Jesus. Vamos dar início a mais um vídeo, a mais uma live, onde que nós estaremos orando e falando com Deus e ouvindo a palavra do Senhor Jesus, que eu acho que tem algo que o Senhor deseja falar comigo e com você. Amém? Mas antes disto tudo, glórias a Deus, vamos orar ao Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, neste momento de oração, Senhor, eu clamo a Tua misericórdia. Peço perdão, Senhor, pelos meus pecados, pelas minhas falhas. Senhor, eu nada sou, Senhor, na Tua presença, sou pó e cinza, sou dependente do Teu amor e da Tua graça celestial, Papai. Eu peço a Ti, visita, Senhor, aquelas crianças que estão acamadas na sua casa ou hospitalizadas. Senhor, eu peço a Ti, elas não sabem clamar, não sabem pedir, Senhor. Eu peço a Ti que o Teu anjo vá visitar essas crianças lá onde elas estão. Aleluia, que elas recebam a graça, a bênção, a vitória nas suas vidas, que elas venham se alegrar na Tua presença, Papai. Eu quero levar a Tua presença também àquelas pessoas que estão acamadas nas suas casas, nos hospitais, enganadas pela medicina. Senhor, essas pessoas elas necessitam de uma cura, de uma libertação, de uma chance, Senhor, aleluia, de vida, Senhor, porque muitas delas, Senhor, perderam totalmente a fé, Senhor. Eu peço a Ti, acrescenta a fé dessas pessoas, que elas venham a se voltar a Ti, Senhor, e venham receber a Tua graça, venham receber a Tua cura, a bênção, a vitória na sua vida. Senhor, eu levo a Tua presença também àquelas pessoas, Senhor, que são pessoas que são dependentes, Senhor, do álcool e das drogas, Senhor, do cigarro. Eu peço ao Senhor que visite estas pessoas, aonde elas estão, Senhor, estenda a Tua mão santa e poderosa sobre elas, que elas venham se libertar do vício, Senhor, esse vício que atrapalha as suas vidas, até mesmo, Senhor, afasta a família, Senhor. Ah, meu Jesus amado, visita esta casa, que o Teu anjo, Senhor, se acampe lá. Eu peço a Ti, Senhor. Aleluia, guarda essas pessoas debaixo da Tua mão santa e poderosa, e que elas vão receber a sua vitória. Amém, Jesus. Graças a Deus. Aleluia. Antes de nós entrarmos na mensagem, eu queria pedir para você para dar um joinha, se inscrever no canal, compartilhar. Isso é muito importante para que a palavra do Senhor ela venha dar sequência, que mais pessoas venham receber esta mensagem. Essa mensagem que cura, que liberta, que transforma vidas. Aleluia! O Senhor Jesus, Ele é maravilhoso. Eu quero estar entrando numa mensagem, na palavra do Senhor, que é onde eu acredito que o Senhor tem algo para falar contigo e falar comigo também. Essa palavra se encontra no livro de Jó. Aleluia! Vamos estar fazendo a leitura no capítulo 1, no versículo 1 do livro de Jó, que se encontra no Velho Testamento. Glórias a Deus. Jó 1, versículo 1. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Aleluia! Aqui vamos pular as suas posses e vamos mais para frente no versículo 6. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor,
veio também Satanás entre eles. Glória a Deus. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Ele disse: Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus, e que se desvia do mal. E então respondeu Satanás ao Senhor: porventura, Jó, debalde teme a Deus? Acaso não o cercaste com sede, e a ele, e a sua casa, e a tudo quanto tem? A obra das suas mãos abençoastes, e os seus bens o multiplicaram na terra. Estende, porém, a mão, e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfemarás contra ti e tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem é teu, está em teu poder, somente contra ele não estendas as mãos. E Satanás saiu da presença do Senhor. Meus irmãos, aqui a palavra do Senhor, ela está falando de um homem que ele era muito bem sucedido, uma pessoa que ela era bem vista, tanto pelos seus empregados, como todos em roda respeitavam a este homem. Esse homem ele era muito abençoado por Deus. Tudo o que ele botava a mão, crescia, ia embora. O homem ele era muito abençoado. Os seus filhos eram os mais lindos da região, eram os seus filhos. A sua colheita era a melhor da região. O melhor gado era o seu. Tudo o que ele havia de melhor era o que Jó tinha. Aleluia! Xandai Kandarmasturi. Mas esse homem, ele tinha todos esses poderes, mas ele tinha algo que era de muito mais valioso do que toda a sua fortuna que ele tinha ao seu derredor, do que tudo que ele possuía. Ele tinha algo que era muito valioso. Aleluia! Era a sua fé no Altíssimo. A sua humildade era enorme, pois esse homem, ele se dava com todos, não havia um que falasse mal desse homem. Mas, meus irmãos, havia um espírito maligno que cuidava tudo o que Jó fazia, mas nada podia fazer contra ele, contra Jó, porque Jó, ele era um homem que ele não saía da presença do Senhor, aleluia! Glórias a Deus, ele não saía da presença do Senhor. O Senhor amava e ama Jó. Aleluia, pelo que Jó, ele fazia. Jó, ele se prostrava diante do Senhor, colocava o seu rosto no pó da terra, mostrava que ele não era nada. Muitas vezes, meus irmãos, muitas vezes tem pessoas que às vezes compram um carro, ou compram uma casa,
aleluia, ou compra até mesmo uma roupa nova, aleluia, já deixa o orgulho e a prepotência subir, se achando que é mais do que os outros, aleluia. E esta pessoa, ela acaba sofrendo, porque isto, quando você semeia orgulho, prepotência, você colhe orgulho e prepotência. Essa pessoa, ela tem uma vida triste e amargurada. Porém, Jó não. Jó, ele era temente ao Senhor e ele se humilhava, porque ele sabia que tudo que ele possuía não o pertencia, estava somente aos seus cuidados. Glórias a Deus, aleluia. Muitas vezes, meus irmãos, o Senhor, ele coloca aos nossos cuidados, aleluia, certas coisas que são mínimas em vista do que esse homem possuía, porque a família dele era enorme e todos o obedeciam. Aleluia! Muitos empregados ele tinha e todos os respeitavam. Aleluia! Então, o que havia sobre esse homem era algo tremendo. Não sei como ele administrava tudo, mas eu creio que o Senhor enviava os seus anjos para ajudar ele na administração. Aleluia! Porque era muita coisa. E esse homem, ele tirava tempo sempre para se dobrar diante do Senhor. Muitas vezes, meus irmãos, nós, uma dificuldade para vir 2 cultos por semana, para poder tirar um tempo, para vir dois cultos por semana, que é 1 hora e pouca cada culto, para agradecer ao Senhor por tudo que o Senhor está fazendo na sua vida. Aleluia, Jesus. Irmãos, nós temos que aprender como Jó. Ele começou a passar por certas dificuldades na sua vida. Glórias a Deus. Satanás, irmãos, quando pediu autorização ao Senhor para tirar o que Jó tinha, para provar a fé de Jó, Satanás, ele começou a tirar tudo o que Jó possuía. Começou a tirar todos os seus bens. Depois, como se não bastasse, largou Jó na pobreza. Como se não bastasse, tocou em toda a família de Jó, tirou todos os seus filhos. Aleluia! Meus irmãos, vieram os seus amigos e começaram a questionar ele, que talvez poderia ser que ele tivesse pecado. Meus irmãos, aquele homem, ele estava cheio de lepra. Imagina, a pessoa está toda ela cheia de ferida no seu corpo, está com mau cheiro. Um homem que andava com a melhor roupa, o melhor calçado, agora ele andava daquela forma. Muitas pessoas em roda julgavam ele, que por ele andar daquele jeito, talvez ele tivesse pecado ou feito um pecado muito grave na presença do Senhor. Por isso que ele estava daquela forma ali. Falavam, julgavam, aleluia, mas não sabiam eles que era uma prova que ele estava passando. Oh, ramava, lacanda, ramasturi, glória a Deus. E ele ali naquele sofrimento,
aleluia, e ele passando pelaquela dificuldade, aleluia, a cada passo, passando, Satanás perdendo espaço, e Satanás sempre dobrando a aposta, como e desta vez ele vai pecar, Mas Jó, por nenhum momento, aleluia, ele pecou contra o Senhor, aleluia, porque para ele tudo que ele tinha, tudo que ele possuía, nada era dele, aleluia, só estavam os cuidados dele, ele tinha isso no seu coração, e ele sabia que assim como o Senhor também estava tirando, o Senhor entregaria tudo de novo, aleluia, porque tudo pertence ao Senhor, ele é dono do ouro e da prata, aleluia, Jesus. Meus irmãos, nós temos que cuidar muitas vezes de certas pessoas que estão passando por certas dificuldades e às vezes se afastamos daquelas pessoas porque elas talvez não estão tendo mais forças para vir na igreja, não vão fazer uma visita, saber o que aquela pessoa talvez está precisando. Aleluia, Jesus. Mas, meus irmãos, Jó, ele passou pelo que ele passou. Aleluia, mas o Senhor levantou Jó. Aleluia, te darei tudo em dobro. Te darei tudo em dobro. Aleluia. Mas não pense que foi de um dia para o outro, no piscar de olho, ou o Senhor vai derramar sobre Jó agora. Não, meus irmãos. Jó, ele foi aos poucos. O Senhor veio trazendo. E quando Jó menos percebeu, aleluia, o Senhor já tinha colocado Jó numa posição mais elevada do que ele estava. Eu não sei pelo que você está passando, mas uma coisa eu tenho para te dizer, que se você se colocou na presença do Senhor, talvez se você pecou, mas você se arrepende e admite que somente Ele é o Senhor. Aleluia! Por mais que as pessoas dizem que você não vai conseguir dar a volta por cima, que você não vai vencer essa batalha. Aleluia! Não creia nisso, porque isto é o Satanás que está usando, aleluia, esta forma para te afastar mais ainda do Senhor, para demorar mais tempo ainda para você receber a sua bênção grandiosa na sua vida. Aleluia, porque o Senhor, Ele não quer ver ninguém triste, não é por você, Ele não colocou você aqui para ver você triste, não. Ele quer ver você alegre. Aleluia. Mas para isso é necessário, muitas vezes, nós pedimos para o Senhor e não recebemos, é porque nós não soubemos pedir, pedimos mal. Agora, se tu pedir com convicção, com firmeza, com fé, o Senhor vai te alcançar. Aleluia! Muitas vezes não recebemos, meus irmãos, é porque não sabemos nos colocar na presença do Senhor. Aleluia! E você que está aqui, está desanimado, desacorçoado, talvez você perdeu a sua casa, você perdeu o seu carro, talvez você perdeu a sua família. Aleluia! Talvez você se encontra nesse exato momento solitário, triste, pela situação que você está passando.
Aleluia. Mais uma coisa eu tenho para te dizer. Coloca a tua vida no altar de Deus. E se já está no altar de Deus, que permaneça no altar do Senhor. Não olhe para trás. Não olhe, não desanima. Porque a tua luta, o teu sofrimento que tu está passando, chamada Rabasturi, já tem uma data, já tem um horário definido para o fim disso tudo. Aleluia, pelos olhos da fé eu posso enxergar a tua vitória chegando. Aleluia, eu não sei pelo que tu está passando, mas eu sei que o Senhor, Ele tem algo muito grande para te entregar, basta você crer. Basta você não desanimar. Aleluia. Podem falar o que for, mas esse Senhor ao qual tu serve, Ele não vai virar as costas para ti. Não. Ele vai estender a mão, não importa onde tu esteja. Aleluia. Ele enviará os anjos do Senhor e pelejará por ti. Glórias a Deus. Eu peço a ti que se coloque na presença do Senhor. E vamos orar ao Senhor, logo em seguida estaremos se despedindo. Espero que o Senhor tenha falado contigo. Eu acredito que Ele falou porque Ele falou comigo. Amém? Oramos ao Senhor, Senhor nosso Deus e nosso Pai. Neste momento de oração, Senhor, leva a tua presença. Senhor, estas pessoas que estão passando por luta, por dificuldades, Senhor. Oh, Jesus amado, estenda a tua mão sobre estas pessoas. Guarda elas, Senhor. Livra elas de todo o mal, Senhor. Oh, Jesus amado, que a vitória, Senhor, dessa luta pelo qual essa pessoa está passando, ela venha receber, Senhor, esta vitória na sua vida. Aleluia. Que ela receba, Senhor. Oh, Jesus amado, esta bênção que está chegando na hora certa na vida desta pessoa. Eu profetizo agora, em nome de Jesus, receba a bênção na tua vida, nesse exato momento, receba, aleluia. Oh, Jesus, obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, por tudo que tens feito na minha vida, por ter me guardado, me livrado, Senhor, de todo o mal. Eu só te agradeço por tudo, Senhor. Amém e amém, Jesus. Glória a Deus.